Na manhã de 13 de fevereiro de 2017, uma cena incomum acontecia no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Durante anos, aquele aeroporto havia recebido empresários, executivos e investidores que chegavam ao Brasil em jatos privados para participar de reuniões bilionárias. Mas naquela manhã, a cena era diferente. Não havia helicópteros aguardando na pista. Não havia assessores correndo entre portões de embarque. E não havia investidores disputando alguns minutos de conversa. Um homem caminhava escoltado por agentes da Polícia Federal. Poucos anos antes, aquele mesmo homem havia figurado nas listas das maiores fortunas do planeta. Seu nome aparecia em capas de revistas internacionais. Era recebido por presidentes e participava de eventos empresariais como símbolo de uma nova geração de empresários brasileiros. Mas naquele momento, nada disso restava. O homem era Eike Batista, e aquela chegada ao aeroporto marcava algo muito maior do que uma simples investigação. Ela simbolizava o fim de um dos impérios empresariais mais ambiciosos da história recente do Brasil. Durante anos, Eike Batista foi apresentado como um visionário, um empresário capaz de construir um conglomerado industrial gigantesco em tempo recorde. Suas empresas prometiam explorar petróleo, produzir minério de ferro, construir portos, gerar energia e criar uma nova base industrial para o país. Era um projeto monumental, tão grande que em determinado momento parecia que ele realmente poderia funcionar. Em 2012, o patrimônio pessoal de Eike Batista ultrapassava 30 bilhões de dólares. Ele era, naquele momento, o homem mais rico do Brasil. E chegou a figurar entre os 10 mais ricos do planeta. Mas poucos anos depois, quase tudo havia desaparecido. Empresas quebradas, bilhões evaporados, investigações judiciais e um colapso empresarial que entraria para a história como um dos maiores já registrados no mercado financeiro brasileiro. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar no tempo, muito antes das capas de revista, muito antes das empresas com a letra X, muito antes do bilionário. Eike Furken Batista nasceu em 3 de novembro de 1956, em Governador Valadares, Minas Gerais. Desde o início, sua vida esteve conectada a projetos gigantescos. Seu pai, Eliezer Batista, era uma das figuras mais respeitadas da engenharia econômica brasileira. Engenheiro de formação, Eliezer participou de alguns dos projetos mais importantes de infraestrutura do país durante o século XX. Ele trabalhou em iniciativas que envolviam mineração, logística e desenvolvimento industrial. Em determinado momento de sua carreira, chegou à presidência da Companhia Vale do Rio Doce, hoje conhecida simplesmente como Vale. Na época, a empresa já era uma das maiores mineradoras do mundo. Isso significa que Eike cresceu em um ambiente muito particular. Em casa, as conversas não giravam em torno de pequenos negócios. Falavam sobre minas gigantes, ferrovias, exportações de minério, portos, energia. Era um universo de projetos colossais. E esse ambiente teve um impacto profundo em sua forma de pensar. Desde cedo, Eike aprendeu algo que marcaria toda a sua trajetória empresarial: pensar sempre em escala gigantesca. Durante a infância e adolescência, a família se mudou várias vezes. As mudanças acompanhavam os projetos profissionais de Eliezer Batista. Essa convivência com diferentes ambientes e culturas ajudou a formar a visão global que Eike desenvolveria mais tarde. Mas havia também outro elemento importante. Eike não demonstrava grande interesse pela vida acadêmica tradicional. Ele era inquieto. Gostava de movimento, gostava de negócios, gostava de oportunidades. Ainda jovem, passou um período na Alemanha. Ali começou a estudar engenharia metalúrgica na Universidade de Aachen. Mas o curso nunca foi concluído. Eike abandonou os estudos antes da graduação. Para muitos jovens, isso poderia representar um obstáculo. Para ele, foi apenas o começo de outra trajetória, porque foi nesse período que surgiu sua primeira experiência real com negócios.
No início dos anos 1980, o Brasil vivia um momento econômico peculiar. A inflação crescia. O sistema financeiro ainda era pouco desenvolvido. E o país enfrentava um período de transição política após décadas de regime militar. Ao mesmo tempo, regiões como a Amazônia atraíam aventureiros, garimpeiros e empresários interessados na exploração de recursos naturais. Foi nesse ambiente que Eike Batista encontrou sua primeira oportunidade. Ele começou a trabalhar como intermediador no comércio de ouro extraído de garimpos amazônicos. O modelo de negócio era relativamente simples. Garimpeiros produziam o metal, intermediários compravam, e exportadores vendiam para mercados internacionais. Mas o que parecia simples escondia algo importante. O mercado de ouro naquele período era extremamente lucrativo. E quem conseguisse estruturar operações eficientes poderia acumular capital rapidamente. Eike mostrou habilidade nesse ambiente. Ele negociava com garimpos, organizava logística e conectava a produção local a compradores internacionais. Em poucos anos, seus negócios começaram a crescer. O capital acumulado nesse período se tornaria a base para seus projetos futuros, porque Eike não queria permanecer apenas como intermediador. Ele queria algo maior, muito maior. Nos anos seguintes, Eike Batista começou a estruturar empresas de mineração, algumas voltadas para a exploração de ouro, outras focadas em minério de ferro. Muitas dessas operações aconteciam no Brasil e no Canadá. E foi nesse período que seu estilo empresarial começou a se tornar evidente. Ele não gostava de projetos pequenos, gostava de metas gigantes, apresentações grandiosas, projeções ambiciosas. Investidores frequentemente eram atraídos por essa narrativa. Eike falava sobre criar empresas globais, transformar o Brasil em potência energética, construir projetos industriais gigantescos. Enquanto muitos empresários brasileiros mantinham perfil discreto, ele fazia o oposto. Dava entrevistas, participava de eventos, falava abertamente sobre seus planos. Era um estilo incomum no ambiente empresarial brasileiro, mas funcionava. Porque investidores também gostam de histórias, especialmente histórias sobre crescimento rápido. Mas a verdadeira virada em sua trajetória ainda estava por vir. E ela aconteceria no início dos anos 2000, quando Eike Batista decidiu construir algo muito maior do que apenas empresas de mineração. Ele decidiu construir um império industrial inteiro. No início dos anos 2000, o Brasil entrava em um período de transformação econômica. Depois de décadas marcadas por hiperinflação e instabilidade, o país começava a experimentar algo relativamente novo: estabilidade monetária. O Plano Real havia controlado a inflação. A economia começava a crescer. Investidores estrangeiros voltavam a olhar para o Brasil com interesse, e havia outro fator importante no cenário global: o chamado superciclo das commodities. Durante aquele período, o crescimento acelerado da China aumentou dramaticamente a demanda por recursos naturais. Minério de ferro, petróleo, carvão, energia. Países ricos em recursos naturais passaram a receber enormes volumes de capital internacional. O Brasil era um deles. E Eike Batista percebeu rapidamente que aquele ambiente criava uma oportunidade única. Ele decidiu estruturar algo muito maior do que suas empresas de mineração. Decidiu construir um grupo empresarial integrado, um sistema industrial capaz de atuar em vários setores estratégicos ao mesmo tempo. Assim nasceu o Grupo EBX. O nome era simples: EB de Eike Batista. E a letra X simbolizava multiplicação de riqueza. Era um símbolo que ele usaria repetidamente. Todas as empresas do grupo carregariam essa marca, e cada uma teria uma função dentro de um grande projeto industrial. A ideia era criar um ecossistema completo, uma engrenagem onde cada empresa ajudaria a impulsionar as outras. Entre as principais companhias estavam MMX, mineração de minério de ferro; OGX, exploração de petróleo; LLX,
Logística e Desenvolvimento Portuário, MPX, Geração de Energia, OSX, Construção Naval e Equipamentos para a Exploração Petrolífera. Era uma arquitetura empresarial ambiciosa. Mineração produziria matéria-prima, portos transportariam, energia abasteceria as operações, estaleiros construiriam plataformas, e o petróleo financiaria tudo. Se funcionasse, seria um dos maiores projetos industriais privados da história do Brasil. Mas havia um detalhe importante. Grande parte desse império ainda existia apenas no papel. Entre 2006 e 2012, o Grupo EBX viveu seu período de maior expansão. A economia brasileira atravessava um momento de enorme otimismo. O país havia descoberto gigantescas reservas de petróleo no pré-sal. Os preços internacionais do petróleo estavam elevados, e investidores globais buscavam oportunidades em mercados emergentes. Nesse ambiente, Eike Batista encontrou terreno fértil. Ele começou a levar suas empresas para a Bolsa de Valores. As ofertas públicas de ações arrecadaram bilhões. Investidores acreditavam que estavam participando da criação de um novo gigante industrial brasileiro. A empresa que mais chamou atenção foi a OGX. Responsável pela exploração de petróleo, ela prometia produzir volumes gigantescos de energia. Em sua abertura de capital, a companhia captou cerca de 6,7 bilhões de dólares. Foi uma das maiores ofertas públicas da história do Brasil. O entusiasmo era enorme. Analistas acreditavam que o país estava prestes a criar um novo grande produtor de petróleo, e que Eike Batista seria o empresário que lideraria esse processo. As ações dispararam. O valor de mercado das empresas do grupo cresceu rapidamente, e a fortuna pessoal de Eike Batista crescia junto. Em poucos anos, ele se tornou o homem mais rico do Brasil. Em 2012, a revista Forbes estimou seu patrimônio em cerca de 34 bilhões de dólares. Naquele momento, ele figurava entre os 10 homens mais ricos do planeta. Eike passou a frequentar eventos internacionais, conceder entrevistas e falar abertamente sobre suas ambições. Em uma ocasião, afirmou que pretendia se tornar o homem mais rico do mundo. Mas enquanto o mercado celebrava, havia um detalhe que poucos observavam com atenção. A maior parte das empresas ainda não produzia resultados concretos. Os projetos estavam em desenvolvimento. Os campos de petróleo ainda não estavam produzindo. Os portos ainda estavam sendo construídos. As minas ainda estavam sendo exploradas. Grande parte do valor do império estava baseada em expectativas futuras. E expectativas podem ser extremamente poderosas, mas também extremamente frágeis. Entre 2010 e 2012, Eike Batista se tornou um dos empresários mais famosos do Brasil. Seu estilo chamava a atenção. Carros esportivos, iates, helicópteros, entrevistas cheias de confiança. Ele representava uma imagem de sucesso agressivo e ambicioso, algo relativamente incomum no ambiente empresarial brasileiro, tradicionalmente mais discreto. Revistas internacionais começaram a retratar Eike como símbolo de um novo capitalismo brasileiro. Um empresário que acreditava em projetos gigantescos, que falava sobre transformar o Brasil em potência energética e que parecia capaz de atrair bilhões em investimentos. Mas havia também um aspecto psicológico importante em torno de seu império. Investidores não estavam comprando apenas empresas, estavam comprando uma narrativa, a narrativa de que o Brasil estava prestes a viver uma nova era industrial e que Eike Batista seria um dos protagonistas dessa transformação. Durante alguns anos, tudo parecia caminhar nessa direção. Mas então surgiram os primeiros sinais de que algo não estava funcionando como esperado. E esses sinais viriam exatamente da empresa que deveria sustentar todo o império. A OGX. No papel, a OGX era a peça central do grupo EBX. Ela deveria produzir petróleo, gerar bilhões em receitas e financiar os demais projetos. Mas na indústria petrolífera, existe um fator que nenhum empresário pode controlar completamente:
A geologia. Encontrar petróleo é uma coisa. Encontrar petróleo em quantidade economicamente viável é outra. Nos primeiros anos, os relatórios geológicos da OGX indicavam reservas promissoras. Estudos sugeriam campos capazes de produzir centenas de milhares de barris por dia. Investidores acreditaram nesses números. Mas quando os primeiros poços começaram a operar, a realidade foi diferente. A produção ficou muito abaixo do esperado. Reservatórios que pareciam promissores nos estudos iniciais apresentaram desempenho limitado. No início, o mercado acreditou que era apenas um atraso operacional, algo comum em projetos petrolíferos. Mas conforme novos dados surgiam, a situação ficava mais clara. As reservas eram menores do que o esperado, e os campos produziam menos petróleo. As ações da OGS começaram a cair, primeiro lentamente, depois rapidamente, até que, em 2013, a empresa anunciou algo que mudaria tudo. Alguns de seus principais campos seriam descontinuados. Foi um choque para o mercado. Em poucos meses, bilhões em valor de mercado desapareceram, e o império de Eike Batista começou a ruir. Quando a OGX anunciou em 2013 que alguns de seus principais campos petrolíferos seriam descontinuados, o impacto foi imediato. Até aquele momento, muitos investidores ainda acreditavam que o problema era apenas temporário. Talvez atrasos técnicos, talvez ajustes operacionais, talvez dificuldades naturais de um projeto complexo. Mas quando ficou claro que os reservatórios não tinham o volume esperado de petróleo, a percepção do mercado mudou rapidamente. E no mercado financeiro, mudanças de percepção podem acontecer em velocidade brutal. As ações da OGX começaram a despencar, primeiro alguns pontos percentuais, depois dezenas, até que chegaram a uma queda praticamente total. Investidores que haviam comprado papéis por valores elevados viram suas posições perderem quase todo o valor. Fundos internacionais que haviam apostado bilhões no projeto começaram a registrar perdas gigantescas. Mas o problema não estava restrito à OGX. A empresa era o coração financeiro do grupo EBX. Era ela que prometia gerar receitas capazes de sustentar todo o sistema empresarial. Sem o petróleo prometido, a engrenagem começou a travar. A MMX, voltada para a mineração de ferro, começou a enfrentar dificuldades para financiar expansão. A LLX, responsável pelo desenvolvimento do Porto do Açu, passou por reestruturações profundas. A MPX, empresa de energia, precisou buscar novos investidores. A OSX, criada para construir plataformas e equipamentos para exploração petrolífera, perdeu sua principal fonte de demanda. Em outras palavras, todo o sistema empresarial construído por Eike Batista dependia de uma promessa central: o petróleo da OGX. Quando essa promessa deixou de existir, o império começou a desmoronar. Em outubro de 2013, a OGX entrou com pedido de recuperação judicial. Era, naquele momento, a maior recuperação judicial da história da América Latina. O efeito dominó foi imediato. Empresas do grupo começaram a ser vendidas, reestruturadas ou simplesmente encerradas. O mercado assistia a um dos maiores colapsos de valor já registrados no Brasil. Entre 2012 e 2014, cerca de 30 bilhões de dólares em patrimônio estimado desapareceram. A fortuna de Eike Batista evaporou praticamente na mesma velocidade com que havia sido construída. Era um dos maiores colapsos patrimoniais já documentados na história do capitalismo moderno. Mas o colapso empresarial seria apenas o início de uma nova fase. Porque enquanto o império financeiro ruía, outro processo começava a ganhar força no país. Um processo que mudaria profundamente a relação entre empresas, política e poder no Brasil. A partir de 2014, o Brasil começou a viver um dos maiores escândalos de corrupção de sua história: a Operação Lava Jato. Inicialmente focada em esquemas envolvendo a Petrobras,
A investigação rapidamente se expandiu. Construtoras, empresas de energia, operadoras financeiras e relações entre empresários e políticos passaram a ser investigadas. Com o avanço das investigações, o nome de Eike Batista começou a aparecer em delações. Segundo os investigadores, o empresário teria realizado pagamentos ilícitos ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. As acusações apontavam para transferências que somariam cerca de 16 milhões de dólares. Em troca, Eike teria recebido favorecimentos administrativos e facilidades para seus projetos no estado. O caso ganhou enorme repercussão, porque naquele momento, Eike Batista já simbolizava algo maior do que apenas um empresário. Ele representava o auge, e agora a queda, de um modelo de crescimento baseado em projetos gigantescos e forte proximidade entre grandes empresários e o poder público. Em janeiro de 2017, a Justiça brasileira decretou sua prisão preventiva. Quando a ordem foi emitida, Eike estava nos Estados Unidos. Durante alguns dias, houve especulação sobre se ele retornaria ao Brasil. Mas poucos dias depois, ele decidiu voltar voluntariamente. Foi nesse contexto que ocorreu a cena no aeroporto do Galeão. Aquela chegada silenciosa, sem helicópteros, sem executivos, sem investidores. Apenas um ex-bilionário escoltado por agentes federais. Ele foi conduzido para prestar depoimento e, posteriormente, encaminhado ao sistema penitenciário do Rio de Janeiro. As imagens circularam pelo país. Para muitos brasileiros, aquela cena simbolizava algo maior do que a prisão de um empresário. Era o retrato de uma inversão dramática de destino. Nos anos seguintes, o grupo EBX deixou definitivamente de existir como sistema empresarial. As empresas foram sendo desmontadas uma a uma. A LLX, responsável pelo desenvolvimento do Porto do Açu, acabou sendo vendida e reestruturada. Hoje, o porto se tornou um dos principais complexos logísticos do país, operado por novos controladores. A MPX, empresa de energia, foi adquirida pela multinacional alemã E.ON e posteriormente transformada na atual Eneva. A MMX, voltada para a mineração de ferro, passou por reestruturações profundas. A OSX, ligada à construção naval, entrou em recuperação judicial. E a própria OGX, epicentro do colapso, acabou sendo reestruturada sob nova gestão e mudou de nome. O império que um dia havia sido apresentado como um sistema industrial integrado simplesmente deixou de existir. Cada parte seguiu um caminho independente. Alguns ativos sobreviveram, outros desapareceram, mas o projeto original havia terminado. Enquanto isso, Eike Batista enfrentava processos judiciais complexos. Em alguns casos, firmou acordos de colaboração com as autoridades. Em outros, apresentou recursos e contestou acusações. Ao longo dos anos, as decisões judiciais passaram por diferentes instâncias. Mas, independentemente dos desdobramentos legais, uma coisa já estava clara. O empresário que havia prometido se tornar o mais rico do mundo não possuía mais o império que um dia o levou a esse status. Hoje, a história de Eike Batista é estudada em escolas de negócios ao redor do mundo. Não apenas como exemplo de fracasso, mas como um caso complexo de ascensão extraordinária e colapso igualmente veloz. Durante seu auge, o empresário conseguiu atrair bilhões em investimentos, mobilizar capital internacional e convencer o mercado de que estava construindo um dos maiores projetos industriais da história brasileira. Mas o modelo possuía fragilidades estruturais. Grande parte do valor do império estava baseada em expectativas futuras, reservas de petróleo ainda não comprovadas, projetos ainda em construção, receitas ainda inexistentes. Enquanto o mercado acreditava nessas expectativas, o sistema funcionava. Mas quando os resultados concretos começaram a divergir das projeções, o ajuste foi brutal.
Esse fenômeno revela algo importante sobre o capitalismo moderno. Empresas podem crescer baseadas em expectativas, mas apenas resultados consistentes ao longo do tempo sustentam um império. Hoje, Eike Batista continua vivendo no Brasil. Eventualmente participa de entrevistas e eventos empresariais. Em algumas ocasiões afirma que pretende voltar ao mundo dos negócios com projetos menores e mais focados. Mas o império que um dia foi avaliado em dezenas de bilhões de dólares nunca voltou a existir. Sua trajetória permanece como um dos episódios mais dramáticos da história empresarial brasileira. Uma história que começou com ambição global, passou por um período de riqueza sem precedentes e terminou como um dos maiores colapsos financeiros já registrados no país. E talvez essa seja a grande lição dessa história. No mundo dos negócios, impérios podem surgir rapidamente, mas também podem desaparecer com a mesma velocidade, especialmente quando são construídos mais sobre expectativas do que sobre resultados. A história de Eike Batista é uma das mais impressionantes já registradas no capitalismo brasileiro. Um empresário que saiu da mineração na Amazônia para se tornar o homem mais rico do país, que construiu empresas avaliadas em bilhões e que, em poucos anos, viu praticamente todo esse império desaparecer. Mas histórias como essa também revelam algo maior. Elas mostram como ciclos econômicos, expectativas de mercado e decisões estratégicas podem transformar rapidamente o destino de grandes fortunas. Se você gosta de conhecer as histórias reais por trás dos maiores impérios empresariais do Brasil, inscreva-se no canal Magnatas do Brasil. E deixe nos comentários qual empresário ou empresa brasileira você gostaria de ver no próximo episódio. Porque muitas das histórias mais surpreendentes do mundo dos negócios ainda estão esperando para ser contadas.